Fala pessoal, e aí, tudo bem? Meu nome é Davi Militão, professor de História. Hoje nosso tema será a Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá. Queridos, é o seguinte, antes de mais nada, eu quero passar aqui para vocês dois depoimentos de soldados, né, durante a Primeira Guerra Mundial, de um inglês e depois de um alemão. Então vamos lá, acompanhem comigo aí, por favor. Viver nas trincheiras é adiar a morte. A morte chegará pelo fogo inimigo, pelos gases tóxicos que asfixiam ou afogam ou pelas doenças que, inevitavelmente, se contrariarão nesse inferno de lama. Outro depoimento. Estamos tão exaustos que dormimos, mesmo sob intenso barulho. A melhor coisa que poderia acontecer seria os ingleses avançarem e nos fazerem prisioneiros. Ninguém se importa conosco. Não seremos substituídos. Os aviões lançam projéteis sobre nós. Ninguém mais consegue pensar. As rações. E aí, meus amigos, pensem comigo. É o seguinte, durante a Primeira Guerra Mundial, né, foi o primeiro grande conflito do século XX, todos vocês, todos nós adoramos, né, estudar sobre esse tema, são várias e várias curiosidades, né, sobre esse tema. Entretanto, vejam, né, a agonia, né, o horror dos participantes. Existem vários e vários outros depoimentos. Depois eu deixo aqui para vocês no link, né, uma reportagem sobre os depoimentos da Primeira Guerra Mundial. É muito interessante entender que aquelas pessoas que participaram naquele momento da Primeira Guerra Mundial não tinham a mínima noção do que ia acontecer. Então, para aqueles soldados, não foi muito legal não, tá? Então vejam pelos depoimentos, né? Novamente, né? Viver nas trincheiras é adiar a morte. Então os caras já lutavam pensando o quê? Pensando na morte. Já esperavam a morte. De uma maneira ou outra, a morte iria chegar. E aí, temos que lembrar o seguinte, a Primeira Guerra Mundial vai matar mais ou menos ali 10 milhões de pessoas, né? Sempre tem uma discordância, um fala 8, 10, 12, enfim. Então, na média, 10 milhões de pessoas, né, vieram a falecer durante a Primeira Guerra Mundial. E naquele momento, para aquelas pessoas, para aqueles europeus, né, que se enfrentaram, que lutaram, era um horror. Para aqueles soldados. Claro, para os governos, para os estados, muitas vezes isso não importava. O que eles queriam mesmo, nós iremos ver daqui a pouco, de fato, o que os governos queriam. Entretanto, esses soldados, né, esses guerreiros, tanto do lado da Tríplice Aliança quanto da Tríplice Entente, esses homens, os soldados, são eles que sofreram. E para eles, a guerra foi o que, gente? A guerra foi horrível. Beleza? Então vamos lá. Nós iremos ver agora quais foram os principais, né, antecedentes da Primeira Guerra Mundial. E aí, antes disso, nós temos que entender o que estava acontecendo, qual era o contexto, né, da Europa pré-Primeira Guerra Mundial. Nós vivíamos, gente, em plena Belle Époque. O que é essa Belle Époque? A Belle Époque é a bela época. Época do quê? Época do desenvolvimento industrial, com vários avanços, né, científicos e tecnológicos que foram, né, que são oriundos graças à segunda revolução industrial. Lembrando, né, na segunda revolução industrial nós temos a introdução de novas fontes de energia na produção, como a eletricidade e o petróleo. Isso acelera muito, né, a produção. Então surge o rádio, o telefone, enfim, é um baita avanço tecnológico, ok? Um baita avanço científico. Então, naquele momento, né, essa bela época, nós tivemos o que, gente? Novidades tecnológicas. E não só tecnologia, ok? Também nas artes, música, dança, teatro, enfim, né? Os grandes centros europeus, Paris, Londres e por aí vai. Aqui na América também, com os Estados Unidos, em Nova York, por exemplo, né? Eram locais, né, cosmopolitas, onde havia, obviamente, esse desenvolvimento tecnológico e, né, a arte, a cultura, né, eram bem vivenciadas nessas regiões com o desenvolvimento científico. Então, com rádio, ok? Com telefone, enfim, outras invenções. E aí, meus amigos, então essa é a Belle Époque. A Belle Époque, ela acontece mais ou menos, né, em fins do século XIX, a partir de 1870, né, com a Segunda Revolução Industrial, e vai até o início da Primeira Guerra Mundial. Então, naquele momento, né, o homem estava o quê? Ele estava muito animado, ele estava muito feliz. Por quê, gente? Por causa desse avanço tecnológico. Beleza? Então, o contexto da época é a Belle Époque. É uma época de desenvolvimento. Mas, relembrando, esse desenvolvimento tecnológico, científico, enfim, essa vida nova de boemia, muitas vezes, de dança, música, enfim, de felicidade, quem tinha acesso, gente, a essa Belle Époque? Lembrando, a elite, né? Sempre a elite. A nobreza, a burguesia. E aí, naquele momento, os mais pobres, os proletários, né, os camponeses, sofriam bastante, tá? Então não pensem que todos tinham acesso a essa Belle Époque, essa época de desenvolvimento. Não, infelizmente, nem todos tinham acesso. Tudo bem?
E aí, o principal fator que vai levar, que levará, né, a Primeira Grande Guerra Mundial é o imperialismo. Lembrando, o que foi o imperialismo? O imperialismo foi uma disputa, né, por mercados consumidores na Ásia e na África pelos países europeus. A partir mais ou menos ali de 1870, nós temos, né, um novo avanço da Europa sobre esses continentes. E aí, por que isso acontece? Na década de 70 do século XIX, vai ocorrer uma grande crise econômica. A Europa, naquele momento, está em uma crise de superprodução devido à segunda revolução industrial. Depois, em outro vídeo, gravo para vocês e explico por que isso. E aí, naquele momento, gente, os europeus, com seu mercado estagnado, do que eles precisavam? De mercados consumidores para os seus produtos. Os produtos europeus estavam o quê, gente? Parados nas fábricas, parados nas indústrias, parados nas lojas. E aí, naquele momento, o que eles fazem, então? Vão para a África, vão para a Ásia, em busca de quê? De mercado consumidor. Então, os europeus vão passar a disputar esses mercados na Ásia e na África, e essa disputa por esses mercados levará o que, gente? Levará à Primeira Grande Guerra Mundial. Naquele momento, né, eles vão sedentos. Vejam aqui a charge para vocês, que eles querem o quê? Eles querem repartir o mundo, eles querem dominar o mundo, né? Então, eles querem o mundo para eles. Mas naquela época, por que os estados europeus, os principais, né, ingleses, franceses, italianos, os alemães, os belgas, porque eles queriam parte do mundo. O que eles queriam, gente, nesse mundo, né, nesse mundão? Eles queriam o quê? Mercados consumidores para os seus produtos, ok? Então, o que vai motivar a disputa imperialista é o desejo dos países europeus em terem o que, gente? O maior mercado consumidor. E essa disputa por territórios, por mercados, principalmente na África e na Ásia, levará o que, gente? Levará à Primeira Grande Guerra Mundial. Os países europeus passaram então a competir por esses territórios, né? Eles até partilharam aquelas terras entre eles, mas eles queriam o que, gente? Toda a porção, todo o país, ingleses, franceses, os alemães, enfim, todo mundo queria mais e mais e mais territórios. Esse desejo por mais territórios, esse desejo por mais matéria-prima, esse desejo por mais mercado consumidor levou o que, gente? Vai levar a disputa entre esses países europeus. Essa disputa irá o quê? Irá ocasionar a Primeira Grande Guerra Mundial. Então, o principal fator que vai levar à Primeira Grande Guerra Mundial foi a disputa imperialista, foi a corrida imperialista, que é uma corrida, novamente, dos europeus por mercados consumidores no continente africano e asiático. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Segundo motivo, outro motivo, militarismo. Devido a essa disputa por mercados consumidores, gente, o que fizeram os países europeus? Investiram o quê? Investiram na indústria bélica, promoveram investimentos bélicos. Ou seja, eu vou me armar, ok? Vou criar cada vez mais e mais e mais e mais armas. Para quê, gente? Para conquistar novos territórios. Então, naquele momento, né, os países europeus, devido ao imperialismo, devido à corrida imperialista, eles vão investir pesado na indústria bélica. E como investiram pesado na indústria bélica? Para quê, gente? Para conquistar, para dominar novos territórios. E além disso, né, além de dominar aqueles territórios, eles sabiam, se tivessem muitas armas, outros países, outras nações, outros povos não iriam, que gente? Não iriam retaliar eles, não tentariam invadir o território que pertenceria àquele país. Beleza? E aí, veja aqui no quadrinho os principais gastos militares, né, da Alemanha, do Império Austro-Húngaro, da Grã-Bretanha, de russos, italianos e franceses entre 1880, okay, ou seja, entre ali o surgimento, né, com o surgimento da Segunda Revolução Industrial, né, a Segunda Revolução Industrial, até a Primeira Guerra Mundial. Veja como os gastos, né, desses países aumentaram consideravelmente. Passaram de 132 milhões de libras para 397. E aí, gente, o que origina esse aumento, né, nos investimentos bélicos? É a corrida o quê? Imperialista. É corrida por territórios. É corrida por mercado consumidor. Beleza? Tudo bem? Outro fator que levará à Primeira Grande Guerra Mundial, a paz armada. O que é a paz armada? Isso é bem interessante. Olha a ideia deles. Eu vou investir na indústria bélica, eu invisto em armas, eu vou aumentar meus gastos militares, meus gastos bélicos. Para quê, gente? Para manter a paz. Manter a paz? Como assim, Davi? Se eu tenho armas, então vou manter a paz? O que eles pensavam naquele momento? Se eles fossem bem armados, tivesse uma indústria bélica, uma indústria militar, tivesse um exército, né, bem equipado, uma marinha bem equipada, ninguém iria o que, gente? Ninguém iria invadi-los. Então, naquele momento, eu vou me armar, entre aspas, né, até os dentes, e aí todo mundo terá o quê? Terá medo de mim, então ninguém vai me invadir. Essa é a ideia dos europeus naquele momento. Desse modo, manteriam o que, gente? Uma paz. Mas uma paz mantida através do quê? Através de armas, ok? É uma paz mantida através de armas. E aí, infelizmente, já sabemos, né? Não deu muito certo. Beleza? Galerinha, aqui também termina a primeira parte sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Daqui a pouco nós chegaremos na segunda parte também sobre os antecedentes. Beleza? Até lá, valeu, um abraço.